Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 4, Texto 2, As Origens do Expansionismo Escravista, Parte 2. A angústia da contradição. Se o sul escravista tinha que expandir-se para sobreviver, paradoxalmente, ele não pôde fazê-lo quando surgiu a oportunidade. Condições políticas instáveis impediam a imigração da propriedade escrava, da mesma forma que uma ameaça de nacionalização ou um golpe de esquerda ou nacionalista impede o fluxo de capital americano para alguns países subdesenvolvidos quando convidado. Discursando em Kansas, indaga Alan Nevins de onde poderiam vir os colônios pró-escravidão. Arkansas, Texas e Novo México proclamaram por imigrantes proprietários de escravos e os dois primeiros oferecem mais atrativos aos sulistas que o Kansas. A propriedade escrava movia-se lentamente e com cautela, e se tivesse que mover-se da mesma forma que os fazendeiros nortistas, seria derrotada. A mera competição desencorajava a movimentação dos proprietários de escravos e, se estavam dispostos a mudar-se, não tinham esperanças de levar consigo brancos suficientes para vencê-la. Uma área só podia ser absorvida com segurança pelo regime escravista, impedindo a entrada dos nortistas adeptos à terra livre. Dan Hoff demonstrou que organizar uma fazenda era um negócio dispendioso. Se para os nortistas o trabalho era árduo, para os fazendeiros sulistas, sem escravos ou economias mínimas, era ainda mais árduo. De modo tradicional, e não proprietários, os não proprietários de escravos mais ativos mudavam-se primeiro para as terras novas e as limpavam. Os plantadores só seguiam muito depois. Se esses primeiros colonos tivessem que garantir o território contra adeptos da terra livre, antes que plantadores e proprietários de escravos para lá se dirigissem, a luta não poderia ser vencida. Muitos sulistas, não proprietários de escravos, podiam e eram convertidos à bandeira anti-escravista, uma vez longe do poder da influência dos proprietários de escravos. Charles Robinson criticou amargamente John Brown por sua falta de habilidade em avaliar as possibilidades dessa persuasão. Abre aspas. Enquanto nossos colonos dos Estados Livres tentavam converter os brancos do Sul e torná-los homens aptos de Estados Livres, John Brown achava melhor assassiná-los. Fecha aspas. Missouri e Kansas, portanto, eram mundos à parte. W.A. Seaway, no artigo intitulado Missouri Safe for the South, abandonou quaisquer sugestões que o Missouri abolia a escravidão. Os condados onde não havia propriedade de escravos, observava ele, estavam na parte sul do estado e eram habitados por homens vindos de outras partes do sul que não possuíam escravos porque eram demasiado pobres. Sua fidelidade ao sistema repousava basicamente na capacidade dos proprietários de escravos de manter o poder político e social e a liderança ideológica, impedindo esses homens de classes mais baixas de ver outra alternativa de vida. Entretanto, em 1860, até mesmo o Missouri tornou-se campo de batalha em virtude de sua posição geográfica especial e da migração nortista e estrangeira. O Kansas nunca poderia oferecer garantias à escravidão, a não ser que os proprietários de escravos tivessem um controle político que os fazendeiros sulistas migrantes fossem isolados de influências corruptoras. Na situação existente, conforme cita o deputado William Barksdale, do Mississippi, os nortistas iam com suas famílias, enquanto os sulistas iam como jovens aventureiros, sem intenção de permanecer após a estação inicial. A angústia do Sul provinha do fato de ter que se expandir e não poder enfrentar os tipos de expansão determinados pela vida na América do século XIX, como a Hollow Man de T.S. Eliot. Estava ele entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e o descenso, cai a sombra.
Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e o descenso, cai a sombra. É isso mesmo. Um território só ofereceria segurança para a escravidão se fechasse a qualquer imigração dos adeptos de terras livres, estabelecesse prontamente a hegemonia política dos proprietários de escravos e se preparasse para um desenvolvimento muito mais lento que o oferecido pelos nortistas. Essas condições negavam o expansionismo escravista, mas apenas enquanto o Sul permanecesse na União. Convite à própria decapitação. O Sul tinha que se expandir e seus líderes o sabiam. Não há um único proprietário de escravos nesta Assembleia ou fora dela, declarava o juiz Warner da Geórgia, na Assembleia de Deputados, em 1856, que não sabia perfeitamente que, quando a escravidão é confinada a limites específicos, sua existência futura está condenada. O Partido Republicano cita um editorial de Plantation em 1860, nega promover guerra à escravidão, mas admite que deseja rodeá-la de estados livres, e fazê-lo será esmagar a escravidão onde ela existe. Um estudo feito por Percy L. Rainwater a respeito do sentimento que permeava o Mississippi nos anos de 1850 indicava que os proprietários de escravos estavam firmemente convencidos de que o sistema tinha de expandir-se ou morrer. Lincoln expressou a mesma opinião à sua maneira. Opunha-se a qualquer compromisso com a expansão escravista em 1860. Pois receava novos e mais audazes esquemas expansionistas, e também porque desejava conter a escravidão a fim de assegurar sua eventual extinção. As discussões de Nevins sobre o ponto de vista de Lincoln esclarecem um dos pressupostos mais tenazes e dúbios a partir do qual muitos historiadores basearam suas interpretações sobre as origens da guerra. Abre aspas. Em função de todas as tendências da civilização do século XIX, o terrível problema da escravidão só terá uma solução final, tomando como princípio a gradual emancipação. O primeiro passo era parar a expansão da escravidão e confinar a instituição aos 15 estados que a possuíam. Uma tal decisão equivalia a um decreto no sentido de fazer a escravidão evoluir para um sistema de trabalho mais elevado. Uma escravidão confinada seria uma escravidão fadada a uma morte lenta. Fadada a uma morte lenta. O segundo passo seria o fim da escravidão nos estados fronteiriços. O Missouri, em 1859, já estava pronto de emancipar-se. O pressuposto no qual se baseiam essas noções é que o Sul, em face dessa contenção, poderia ter aceito suas consequências. Partindo da hipótese que os homens podem concordar em cometer suicídio, torna-se plausível a suposição. Se ao invés de falarmos do Sul ou do sistema escravista, falamos dos proprietários de escravos que dirigiam ambos os pressupostos, é menos plausível. A extinção da escravidão quebraria o poder dos proprietários de escravos em geral e dos plantadores em particular. Ideologicamente, esses homens estavam comprometidos com a posse de escravos e o regime de plantation, como os alicerces adequados à civilização. Politicamente, a manutenção de seu poder dependia da preservação de sua base econômica. Economicamente, o sistema de plantation oscilaria em condições de mão de obra livre e só sobreviveria numa forma intermediária de parceria e apenas às expensas da antiga classe dominante. As formas mais elevadas dependiam da introdução das relações comerciais, que gradualmente iriam abalar os plantadores e garantir a penetração de capital externo. Podemos citar aqui a experiência pós-guerra, embora a mesma tenha ocorrido no período em que os plantadores haviam sofrido sérios reveses, mas os proprietários de escravos veriam os perigos antes da guerra e antes dos reveses,
Peto, numa série de artigos brilhantes na The Bulls Review, em 1860, alertava que a emancipação, mesmo com alguma forma de aprendizado para os negros, abriria caminho para o capital nortista dirigido ao poder produtivo do Sul, uma vez que a mão de obra negra, se ligar ao capital num mercado aberto, argumentava ele, será presa de um capitalismo nortista predatório e desalmado. Não haverá mais lugar para a antiga classe dos senhores, que será esmagada pela força superior do capital e da empresa nortista, ou por eles absorvida. Qual a vantagem para o Sul? Indagava ele, ao ser destruído por um Sir Douglas através de uma soberania territorial com exclusão das instituições sulistas, ou pelo Sir Seward através de uma soberania congressista com o mesmo propósito? Ele está fazendo uma pergunta. Que diferença faz para o Sul ser conduzido à força por Seward para imolação ou lhe ser concedido como alternativa o privilégio romano de escolher sua própria forma de morte por Douglas? E outra pergunta. De qualquer forma, terá que morrer. Estas palavras, fecha aspas, né? Estas palavras demonstram que o efeito provável do sistema de mão de obra mais elevado sobre as fortunas da classe proprietária de escravos não estava além da compreensão de seus líderes intelectuais. Não precisamos tentar provar que uma compreensão tão específica tinha caráter geral. Os proprietários de escravos conheciam seu próprio poder e não podiam deixar de olhar com suspeita qualquer mudança de grande alcance no seu padrão de vida, qualquer que fosse a forma persuasiva de apresentá-la. Sua psicologia de proprietários de escravos, hábito de mando, orgulho racial, domínio rural, pretensões aristocráticas, dominação política e força econômica atuavam em defesa do status quo. Sob tais circunstâncias, qualquer aviso ocasional de que a conversão a arrendamento ou parceria oferecia riscos aos seus interesses materiais era suficiente para estimular sua resistência. Os receios de Peto não provinham de qualquer demagogia ou especulação dogmática, qualquer compreensão modesta ou quem pagaria. Deixaria os plantadores numa situação precária. Na melhor das hipóteses, teria prolongado sua vida como uma classe um pouco mais do que as condições pós-guerra permitiam, mas não se poderia impedir que o capital nortista estabelecesse relações diretas com os arrendatários e meieiros. Os plantadores seriam gradualmente reduzidos a intermediários de valor econômico duvidoso ou se fundiriam imperceptivelmente numa classe nacional de homens de negócios. Essa mudança exigiria e eventualmente exigiu, dadas as condições desordenadas pós-guerra, amplas concessões à mão de obra, sob a forma de implementos adicionais, fertilizantes, utensílios domésticos, até mesmo alimentos e inúmeras outras concessões. Esse processo implicou na desintegração da antiga classe proprietária de terras, apesar de todo o ajustamento que muitos de seus membros fizeram à nova ordem. Aqueles que, como Max Weber, Ramsdell, até mesmo Phillips e inúmeros outros, pressupõem que o Sul poderia ter aceito uma transição pacífica para a mão de obra livre, erram gravemente no julgamento do caráter da sua classe dominante. É precisamente esse julgamento que está em questão, conforme observado na introdução a este volume, um historiador revisionista poderia aceitar a base empírica que exposta e até mesmo as interpretações específicas do seu significado econômico e ainda chegar às conclusões diferentes nos assuntos mais abrangentes. A série final de conclusões e a própria noção de uma crise geral devem repousar eventualmente num acordo de que os proprietários de escravos constituíam uma classe dominante e que revelavam uma